São Januário e Maracanã estão na frente de uma grande polêmica. O estádio do Vasco segue fechado, enquanto o Maracanã entrou na disputa não só por jogos do Flamengo e do Fluminense, mas também do Vasco da Gama. Agora entrou na história mais uma peça importante dessa novela, o estádio Nilton Santos. O campo do Botafogo será palco do clássico entre Vasco e Fluminense no próximo dia 16. O acordo foi fruto da boa relação entre o Cruz Maltino e o Alvinegro e entre o Glorioso e a CBF. Mas o que difere a abertura do Maracanã e do Nilton Santos para o Vasco? A gente te explica. O Botafogo não é obrigado pelo contrato a ceder o Nilton Santos. O Alvinegro tem contrato fechado para ter o Nilton Santos até 2051. Segundo a Prefeitura do Rio, nenhuma cláusula de concessão obrigatória foi inserida no novo contrato. Um cenário diferente do Maracanã, em que consta no contrato que o consórcio formado por Flamengo e Fluminense, tendo data disponível, deve ceder o estádio em igualdade de condições. Essa questão foi alvo de disputas judiciais entre Vasco e o consórcio. O Nilton Santos, antes chamado de Estádio João Avelange, foi construído para o Pan-Americano de 2007, ano em que o Botafogo assumiu a administração do estádio. No contrato inicial não era previsto nenhum tipo de obrigação em ceder o estádio a outros times do Rio. A obrigação era somente para grandes eventos, como o Pan, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Na nota divulgada pela diretoria do Vasco, confirmando o clássico no estádio do Botafogo, o Cruz Maltino agradeceu ao rival e informou que pagará aluguel para utilizar o estádio. O Alvinegro também ficará com parte do lucro dos valores arrecadados em bares, estacionamento e parte logística. Foi bom aí, parabéns, Nath, pela matéria. Bom pra explicar que a galera tem dúvida. E eu escuto muito essa gracinha aqui, ó. Ai, Fernanda, que alugado não é casa. Finge aí que tu tá no seu sofá da tua casa. E aí tá bebendo lá. Qual é, Pedrosa? Rala peito. Não dá. Venê vai dormir na tua cama hoje. Pode? Não tem chance. Gente, casa alugada é sua. Até que você saia. Falar em não é ou sofá não? e cama, vem cá, deixa eu deitar minha cama. Deita no tapetinho. Sai. Olha aqui, Foi ó. mal, foi mal. Olha aqui, Benê. Você riu! Tá me irritando você com esse troço de cama. Tá me irritando, Benê. Não tá estragando meu botox que tá caro. Ô, Lucas Pedrosa, então faz o seguinte, atualiza sobre a reabertura de São Januário. Aconteceu ontem, foi isso? Foi. Aconteceu uma reunião entre o Vasco e também o Ministério Público para poder apresentar essa proposta do TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, com o que, Pedrosa? O que é isso? O que o Vasco está fazendo em São Januário? Está fazendo o seguinte, já fez a instalação da biometria, do reconhecimento facial, o aumento de espaço das catracas, o aumento das catracas no número e também a melhora na saída, a válvula de escape para os torcedores saírem nos portões de São Januário. Então todas essas mudanças, elas aconteceram por tudo aquilo que a gente já vem aqui falando e denunciando no programa, uma situação preconceituosa, mas que, como eu falei ontem aqui também, Fernanda, eu acho positivo isso está acontecendo. Não da forma como está acontecendo, mas a evolução aqui de segurança dentro dos estádios do futebol brasileiro, ela tinha que acontecer. Como a gente falou e abriu o programa dessa forma também, porque o reconhecimento das pessoas é essencial para que você coíba justamente essa insegurança, essa violência. O aumento das câmeras também vai acontecer e a expectativa é, na próxima semana vai ter uma nova reunião com vários órgãos do Rio de Janeiro e aí vai se concretizar esse TAC para que o Vasco volte a receber torcida em São Januário. Muito bem. Agora sim, Roberta. Acho que a gente consegue te ouvir agora sim, então. Tá certo então, Bruno. Então a gente continua aqui trazendo as informações. Não foi problema teu auditivo, não. Tá tudo certo também por aqui, apenas uma falha técnica mesmo. E então a gente traz essas informações. Ontem a gente acompanhou de perto essa reunião lá no Ministério Público, no centro do Rio de Janeiro. E a reunião começou 3 da tarde, tinham representantes da SAF, do Vasco e também o Procurador-Geral de Justiça, o Luciano Matos. A gente pode dizer que o Vasco deu um passo importante rumo à liberação de São Januário para a
torcida. O Vasco saiu satisfeito dessa reunião, mas tinha ali a expectativa de ontem já conseguir esse direito de jogar no estádio, pelo menos essa expectativa dos torcedores, mas foi apenas essa primeira reunião, lembrando que na terça-feira o Vasco apresentou o termo de ajustamento de conduta com algumas questões em relação à segurança dos torcedores. O Ministério Público, então, ontem apreciou nessa reunião, recebeu, gostou, inclusive, das ações que o Vasco pretende tomar daqui para frente. Uma delas, principalmente, que chamou a atenção foi o reconhecimento facial dos torcedores, que vai ser uma regra que precisa ser implementada até 2025, segundo a lei, nos estádios, mas o Vasco se comprometendo até a entregar isso antes, começar já os testes o quanto antes nas catracas de São Januário. E outras ações também que o Vasco pretende tomar nesse sentido, como o aumento no espaço útil do acesso a essas catracas, o ajuste na abertura dos portões para o sentido da saída, enfim, alguns ajustes que o Vasco pode fazer. E quem chega agora, então, nesse Sport Center é o advogado da SAF e do Vasco, Marcelo Figueira, falando sobre o resultado dessa reunião, como é que o Vasco saiu dessa reunião ontem no Ministério Público. O Vasco está muito satisfeito com a reunião, foi uma reunião muito produtiva e o Vasco está confiante que esse TAC vai ser celebrado em breve e a gente vai conseguir jogar em São Januário. O Vasco elaborou um plano de ação, tá, com uma série de medidas que o Vasco entende que, se realizado em São Januário, ele se tornará um estádio muito mais seguro. Ali foi estabelecida matriz de responsabilidades. Nessa matriz de responsabilidades, para cada evento que possa ocorrer no estádio, a gente, a partir dali, fez um plano de ação, criou um plano de ação e apresentou esse plano de ação para o Ministério Público, que aparentemente foi satisfeito com a nossa ideia. A medida que vai garantir a segurança de São Januário é a entrada dos torcedores através de um sistema de reconhecimento facial, que é uma obrigação de todos os clubes brasileiros de implementar até 2025 nas arenas, e o Vasco está antecipando, fazendo isso já começando em muito breve, para ter as catracas específicas de reconhecimento facial e até, acho que o meio e final do ano que vem, conseguir botar todo o sistema de acesso ao estádio através de reconhecimento facial. Valeu, Roberta. Obrigado, viu? A gente volta a conversar já também sobre esse tema. E aí, na tela, a gente está vendo, inclusive, esse compromisso, né? O aumento das catracas, como a Roberta contava, a implementação do sistema de reconhecimento facial, a revisão nos procedimentos de revista e também a manutenção do perímetro de segurança até o escoamento total do público, pontos, então, que o Vasco arruma para ter o seu estádio lotado novamente. Sem Medel, Puma e Marlon, Vasco inicia a preparação para jogo contra o Fluminense. O Vasco da Gama retornou aos treinos nesta quinta, 07, no CT Moacir Barbosa, visando o clássico pelo Brasileiro. O Vasco voltou aos treinos nesta quinta-feira, no CT Moacir Barbosa. O técnico Ramon Dias iniciou a preparação visando o clássico contra o Fluminense, às 16 horas, de Brasília. O Cruz Maltino terá tempo para trabalhar. A partida contra os tricolores vai acontecer no dia 16 de setembro, no Newton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na preparação, Ramon Dias não poderá contar com o lateral direito Puma Rodrigues, o zagueiro Medel e o meia Marlon Gomes. Os dois primeiros estão com as seleções uruguaia e chilena, respectivamente, na disputa das eliminatórias sul-americanas. O jovem treina com a seleção brasileira olímpica, que realiza amistosos no Marrocos. Medel é o único titular, mas está suspenso e não enfrenta o Fluminense. O chileno atuou como volante contra o Bahia e vai dar lugar a Zé Gabriel, que volta de suspensão.